Dando sequência ao nosso estudo de equação de segundo grau, a gente vai ver um outro método de resolução. Esse método é chamado de relação de Girard ou simplesmente método da soma e produto. É um dos métodos mais rápidos e práticos para se resolver uma equação de segundo grau. Só que a gente tem que tomar cuidado porque existem duas restrições aqui que a gente tem que prestar bastante atenção nelas. Primeira, só dá para usar esse método quando o coeficiente A for igual a 1 e esse método só resolve se as raízes forem números inteiros ou números fracionários. Caso contrário, a gente tem que usar a forma resolutiva para poder responder. A relação é dada por 1x² menos sx mais p igual a zero, onde s representa a soma das raízes e p representa o produto das raízes. Essa relação ela é dada na fórmula. A raiz 1 mais a raiz 2 seria dada pelo inverso do coeficiente b dividido pelo coeficiente a, e o produto das raízes, que a gente vai chamar de x1 e x2, seria dado pela razão entre c e a. Mas como o nosso coeficiente a obrigatoriamente tem que ser 1, então nós vamos ficar assim. A soma das raízes vai ser o inverso do coeficiente b, e o produto entre as raízes vai ser dado pelo coeficiente c. Dessa forma, definir as raízes dessa equação, basta achar dois números que satisfaçam simultaneamente essa relação, ou seja, que somando e multiplicando dê os valores encontrados pela soma e pelo produto. Existem algumas regrinhas que eu coloquei aqui para facilitar o nosso entendimento, para a gente não precisar ficar fazendo muito cálculo na hora de definir a soma e o produto. Por exemplo, se o valor do produto for positivo e o valor da soma também for positivo, as duas raízes obrigatoriamente são dois números positivos. Se o produto é positivo e a soma é negativa, as duas raízes são números negativas. Se o produto é negativo e a soma é positiva, as raízes possuem sinais diferentes e o maior módulo será o do positivo. Se o produto for negativo e a soma também for negativa, as raízes possuem sinais diferentes e o maior módulo será um elemento negativo. Belezinha? Vamos trabalhar para ficar mais fácil da gente entender isso. Dada a equação 1x² menos 5x mais 6 igual a zero, vamos resolver por esse método. Primeiro passo, separar a soma e o produto. O produto é dado pelo coeficiente c e a soma pelo inverso do coeficiente b. Então, pegando na expressão, nós temos que o produto será igual a 6, que é o coeficiente c, e a soma será dada pelo inverso do coeficiente b. Prestar atenção, se aqui na equação ele está negativo, para a soma ele vai ficar positivo. Se aqui ele estiver positivo, para a soma ele vai ficar negativo. Porque pela lei de Girard, a gente vai pegar o inverso de b. Então o que eu preciso agora? Achar dois números que multiplicados dê 6 e somados dê 5. Agora é que entra aquela nossa regrinha. Porque, como o produto e a soma são dois números positivos, os valores que a gente vai pegar são apenas números positivos. Então eu tenho 1 vezes 6 dá 6 e 2 vezes 3 dá 6. Tem outro? Não. Então a raiz ou é esse grupo aqui ou é esse grupo aqui. Já achamos o produto? Beleza, agora só precisamos verificar qual deles somados dá 5. 1 mais 6 dá 7, 2 mais 3 dá 5. Então chegamos à nossa relação e chegamos à conclusão do nosso exercício. Solução: as raízes são 2 e 3, porque somados dá o 5 e multiplicados dá o 6, conforme pediu a relação de Girard. Exemplo 2. 1x² mais 11x menos 24 igual a zero. De novo, separando o produto e separando a soma. Quem é o produto? O coeficiente c, nesse caso, o 24. Quem é b? Presta atenção aqui, ó. Como b aqui é um número positivo, eu quero o inverso dele. Então eu tenho menos 11 e vai ficar então a soma menos 11. Então eu só preciso achar dois números que multiplicados dê 24 e adicionados dê menos 11. Mas como eu posso ter vários números envolvidos, então eu vou buscar na minha regrinha como eles devem ser. Se o produto é um número positivo e a soma é um número negativo, as duas raízes são negativas. Então facilita a minha vida. Então vamos pegar todos os números que multiplicados dê 24. Menos 1, menos 24.
menos 2 e menos 12, menos 3 e menos 8, menos 4 e menos 6. Dentre esses números, eu vou procurar qual deles deixa a soma igual a menos 11. Menos 1 menos 24 dá menos 25, menos 2 menos 12 dá menos 14, menos 3 mais menos 8 dá menos 11 e menos 4 mais menos 6 dá menos 10. Olha aqui, e aqui eu encontrei os elementos que eu procurava. O produto dá 24 e a soma dá menos 11. Então a solução dessa equação, menos 8 e menos 3. Lembra, aqui tem que aparecer em forma crescente, não é do jeito que eu quiser. Existe uma regra para se definir a solução. Isso a gente já discutiu na última aula. Beleza? Vamos para mais um exemplo. 3x² menos 21 menos 24 igual a zero. Opa, agora eu tenho um problema. Qual o problema? Lembra? Para resolver por esse método, o coeficiente A obrigatoriamente tem que ser igual a 1. E ele não é 1, ele é 3. Então o que eu preciso fazer? Vou manipular essa equação para fazer esse coeficiente aqui virar 1. Se vocês prestarem atenção, 3, 21 e 24 são múltiplos. Se eles são múltiplos, então o que nós vamos fazer? Vou dividir toda a equação pelo divisor comum, que é o 3. 3 é divisível por 3, 21 é divisível por 3 e 24 é divisível por 3. Fazendo a divisão, a minha equação fica 3 dividido por 3, 1. 21 dividido por 3, 7. 24 dividido por 3, 8. Então ficamos com a nossa equação. Menos 1x² menos 7x menos 8 igual a 0. Como o nosso coeficiente aqui já é o número 1, então agora a gente pode resolver por esse método. Separando o produto e a soma. Quem é o produto? O coeficiente C. Então, C igual a menos 8, então o produto é menos 8. A soma, o inverso do coeficiente B. Se aqui o B é menos 7, na nossa lei ele vai ser invertido. E quando invertido ele vai virar 7. Então o que eu quero? Um produto que dê menos 8 e uma soma que dê 7. Mas como são os números que eu vou pegar? Opa, de novo eu vou correr lá naquelas nossas regrinhas. Conselho, pega essas regrinhas, anota no papel e fala ela no mínimo 75 vezes para ela ficar fixada no seu cérebro. Porque senão você vai ficar testando um monte de número, vai perder um tempão aqui, sendo que a regrinha facilita a sua vida. Então vamos lá. Se o produto é um número negativo e a soma é um número positivo, eu vou ter dois números com sinais diferentes e o de maior módulo será o número positivo. Olha como é que facilita. Em vez de fazer menos 1 vezes 8, eu vou pegar aqui, ó, menos 1 e 8. Por quê? O maior módulo será o positivo. Fazendo a mesma coisa do outro lado. 1 vezes 8. Menos 1 vezes 8. Menos 8. Menos 2 vezes 4. Menos 8. Aqui, ó, o de maior módulo será o número positivo. E aí facilita a nossa vida, porque agora eu só tenho dois elementos para testar. Um desses dois caras aqui, ó, tem que dar a soma 7. Quem será ele? Menos 1 mais 8, 7. Menos 2 mais 4, 2. E aqui a gente achou as nossas raízes. Menos 1 e 8. Simples, não? Vamos para uma um pouquinho mais complicada. Exemplo 4. 3x² menos 7x mais 4. De novo, meu coeficiente A não vale 1. E agora eu tenho um problema. Por quê? Porque os números dados pelos coeficientes não são múltiplos. O 3, o 7 e o 4 não são múltiplos. Então, o que eu preciso fazer? Vou usar uma estratégia aqui bem simples. Eu vou forçar esse coeficiente virar o número 1. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar o coeficiente A, vou multiplicar ele aqui no coeficiente C. Professor, você pode fazer isso? Pela propriedade monotônica eu posso. Por quê? Porque eu vou fazer a multiplicação agora e lá no final eu vou desfazer todo o processo que eu fiz. Eu vou usar apenas um artifício aqui para facilitar a nossa vida. Levando o 3, multiplicando a nossa equação, ficaria assim, ó. O 3 sai dali, tuf, e vai multiplicar o 4 lá do outro lado. Como ficou nossa equação agora? 1x² menos 7x, 3 vezes 4, 12. Lembra do processo que a gente fez? A gente multiplicou o coeficiente A que vale 3. Vem aqui. Beleza? Guarda essa informação.
Como o meu coeficiente A agora vale 1, eu posso resolver. Trazendo o produto e a soma. O produto nós já sabemos que é o coeficiente C, que vale 12. A soma nós queremos o inverso de B. Se B aqui está menos 7, pela inversão ele vai ficar 7. Muito bem. Olha só, nós temos as duas raízes, a soma e o produto, positivo. Lembra na nossa primeira regrinha? Quando o produto é positivo e a soma também, as duas raízes obrigatoriamente são números positivos. Então vamos buscar todos os números que multiplicados dá 12. 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. São as multiplicações possíveis para achar o número 12. Vamos agora procurar a soma que dá 7. 1 mais 12 dá 13, 2 mais 6 dá 8, 3 mais 4 dá 7. Olha aqui, ó, o produto dá 12 e a soma dá 7. Então, nossas raízes são os números 3 e 4. Agora sim é que vem o processo. Você lembra que a gente multiplicou o coeficiente lá na primeira parte? Agora a gente precisa desfazer isso. Como? Vou pegar cada uma dessas raízes e vou dividir pelo valor que eu multipliquei. Quem foi o número que eu multipliquei mesmo? Muito bem, o 3. Então vou dividir a primeira raiz por 3 e vou dividir a segunda raiz por 3. Dividindo 3 dividido por 3, 1. 4 dividido por 3, eu não preciso dar a resposta decimal. Posso deixar na sua forma fracionária. E assim chegamos à resolução da equação lá na frente. Belezinha? Sigam o conselho. Peguem aquelas regrinhas, estudem, leiam, até vocês estarem com ela no cérebro, para vocês não ficarem fazendo um monte de conta sem função. Legal? Então, meus queridos, bons estudos para vocês. Resolva as atividades que já estão postadas lá no Educabase e até a próxima aula.